Olá pessoal, tudo bem? Bom, a intenção desse vídeo é fornecer aos gestores e gestoras educacionais sugestões para interação com as famílias nesse momento de pandemia. A gente sabe que talvez um dos grandes desafios, especialmente na lógica privada, mas também na lógica pública, é como dialogar, como interagir, como transformar a família em parceira e não em rival no momento em que as escolas estão tentando utilizar de alguma maneira atividades não presenciais para os estudantes, ou não estão utilizando, decidiram pela não utilização de nenhuma atividade e seja qual for a estratégia, sempre há uma reação das famílias em relação às demandas que a escola produz. Então a intenção desse vídeo é, de alguma maneira, socializar algumas dicas, algumas estratégias que a gente pode utilizar para tentar trazer a família para o nosso lado, né? O lado da gestão da escola, e não iniciar uma guerra, uma disputa com as famílias. A gente sabe que na lógica privada há um problema seríssimo em relação às mensalidades, especialmente na educação infantil, mas se a gente conseguir de alguma maneira uma parceria com a família, fatalmente esses problemas serão atenuados. Eu acredito que problema nenhum é impossível, porque mesmo na lógica presencial, sempre houve e sempre haverá situações de conflito entre escola e família. Mas, evidentemente, no período de pandemia isso tende a aumentar. Então, de alguma maneira, a gente pode pensar estratégias para não deixar que isso aumente. Essa é a intenção desse vídeo. Então, vamos lá socializar com vocês algumas estratégias. Nós dividimos aqui 4 grandes estratégias que a gente está chamando de sugestão e os desdobramentos aí dessas sugestões. Bom, a primeira são as redes sociais. As redes sociais, nesse momento, elas podem ser parceiras da gestão da escola em relação às famílias. Para isso, é preciso que as redes sociais estejam ativas, frequentemente atualizadas. É muito importante para a escola utilizar das redes sociais, Facebook, Instagram, o site, como um termômetro, né, do que a escola tem produzido e da aceitação também das famílias, porque mediante essas redes as famílias interagem, comentam. É evidente que isso pressupõe um risco, né? Mas quanto mais a escola se mostra ativa e aberta, divulgando as suas atividades, mais segurança passa para a família e mais transparência também. Então, as redes sociais nesse momento elas são fundamentais, inclusive para dar visibilidade para a escola. Tem escola fazendo um trabalho incrível, tem professores produzindo atividades remotas incríveis. Coloca na rede social, divulga, né? Divulga no story do Instagram, do Facebook, dá visibilidade, engaja esses estudantes, porque é muito legal quando um estudante aparece nas redes sociais, eles gostam, os pais gostam. Então esse é o momento para a escola puxar um pouquinho a família para o lado dela, ser parceiro. A rede social ela pode não só informar, como ela pode trazer a família para perto, né? Dar visibilidade para a família. Então tem escolas, por exemplo, utilizando as redes sociais para dar voz aos familiares, né? Os familiares gravam algum vídeo de apoio à escola, gravam algum vídeo descrevendo como é que os filhos estão se portando nesse momento. Então, as redes sociais elas não podem simplesmente ficarem abandonadas ou simplesmente limitar ali a um comunicado ou outro. Todo dia é preciso ter uma atualização, é preciso ter algum informativo, algum comunicado, alguma ação. Isso mantém a escola viva. E nesse sentido, integrando aí as sugestões, a escola deve apostar nos informativos, nos comunicados. E esses informativos, eles podem ser acessados tanto por redes sociais, como também WhatsApp, e-mail. O importante aí é que a escola garanta, né, o acesso desses informativos ou comunicados. E é preciso potencializar esses informativos. Mas qual o tema?
desses informativos, né? Nossa sugestão é que as atividades não presenciais, né, as atividades remotas que a escola esteja produzindo, que elas sejam explicadas nesses comunicados. Muitos familiares têm muita dificuldade de entender quais são as aprendizagens, quais são as habilidades desenvolvidas no ensino remoto. Muitos acham que não tem aula, que não é aula, ou então que é muito pior, que não se aprende. Na educação infantil, por exemplo, nos anos iniciais, os pais acham que são atividades que não têm nada a ver, que não desenvolvem nada. E as famílias não têm obrigação de detectar as habilidades desenvolvidas. A grande maioria não é da área da licenciatura. Então a escola pode aproveitar esses comunicados e potencializar as próprias atividades que a escola está produzindo. Então, é videoaula, são atividades enviadas, aula ao vivo, roteiros, histórias, narrativas, enfim, explica para as famílias o que são, a carga horária que se pretende, os objetivos de aprendizagem que são conquistados ali. É preciso que as famílias consigam visualizar essas atividades e entender o potencial, a riqueza que essas atividades possuem. Ainda que não seja a mesma coisa do presencial, mas as famílias não podem adivinhar, elas não podem receber uma atividade sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de explicação muito descritiva do quão rico é aquela proposta. É aquela coisa de vender o peixe mesmo, né? Você está utilizando uma contação de história, manda um comunicado para a família da riqueza que é uma contação de história para uma criança. Então isso é muito importante e isso inclusive serve como um registro e uma comprovação de que você ofertou ensino remoto, mas também orientou as famílias não só em como utilizar isso, mas do potencial pedagógico disso. Além do mais, esses informativos, eles podem ter um caráter socioemocional. Como assim? Tem escolas que apostam, né, nesses comunicados em forma de poema, uma música, um tipo de orientação mais socioemocional para os estudantes, dicas de como manter um equilíbrio, manter uma sensatez, uma tranquilidade nesse período tão angustiante de quarentena. Gerenciar o próprio tempo, né? Por que não um comunicado com sugestões para o aluno criar uma rotina de estudos, manter o seu hábito de estudo, desde o local do estudo até a vestimenta que ele está utilizando. Às vezes são sugestões que não são tão claras assim para as famílias nem para os estudantes. Então é importante também ofertar nesses informativos socioemocionais algum viés aí de motivação, né? Porque é um período em que para algumas famílias esse convívio não é nem um pouco fácil. A gente sabe disso, né? Tem famílias e famílias, estruturas e estruturas. Tem escolas, por exemplo, que organizam reuniões com alguns familiares, né, através de plataformas, para conversar sobre isso, sobre as angústias, sobre as dificuldades. Pode-se dividir, evidentemente, essa reunião por segmento, fazer um rodízio, fazer uma escala. Então é importante também cuidar, né, desse acolhimento. Outra grande estratégia são as lives. Evidentemente que a gente está falando aqui de um contexto estrutural em que seja possível, né, pessoal, esse acesso às lives. Se for, elas são sugestões interessantes, elas aproximam muito família e escola, elas também permitem um termômetro aí de percepção das famílias em relação ao processo, e elas podem fornecer grandes debates e elas são formativas também, né? Pensar em temas pertinentes para as famílias. Então a gente está vendo muita live aí no período de pandemia. Vamos tentar reunir as famílias numa live para elas. Vamos discutir, inclusive, as questões socioemocionais são assuntos muito pertinentes para as lives. Então a live ela é um instrumento, né, uma estratégia muito interessante de aproximação, de engajamento da família, de interação com a família, dá voz para a família, se mostra aberta às demandas da família. Todos esses recursos em que há uma interação, eles têm os seus riscos, né? Mas a família, quando sente que a escola está tentando se aproximar, o risco de queixas públicas diminui. E aí a gente termina esse bloco de sugestões com uma coisa que tem sido muito pouco utilizada nesse período de pandemia e costuma ser pouco utilizada também quando a gente está num ano regular normal.
são as pesquisas, né? Pesquisa para medir, para tentar mensurar o grau de satisfação aí das famílias com o trabalho realizado da escola. Então é importante nesse momento tentar pensar em questionários de pesquisa para medir um pouco a percepção aí da compreensão das famílias acerca do processo, como a família está entendendo a qualidade das atividades, como que a família está estruturando o ensino e ajudando o ensino e aprendizagem dos seus filhos, quantas horas por dia eles estão se dedicando às atividades, quantas horas por dia os pais estão se dedicando a conversar sobre isso com os filhos. São mapeamentos muito importantes. E outra coisa, para fins de registro, né, para possível cômputo do ensino remoto para a carga horária, é interessante a gente comprovar de alguma maneira que os pais tiveram acesso a esse ensino remoto e de alguma maneira perceberam que houve aprendizagem ali. E nada melhor do que uma pesquisa com dados concretos para fazer essa comprovação. Além do mais, a pesquisa ela sempre fornece um diagnóstico, né, da percepção daquelas pessoas que responderam. Fica uma sugestão também, nesse momento algumas escolas têm detectado em grupos de WhatsApp ou outras plataformas algumas lideranças entre as famílias. Todo grupo, todo agrupamento coletivo tem lideranças, né? E é importante aproximar dessas lideranças, especialmente lideranças positivas, porque essas lideranças podem ser multiplicadores aí da escola em relação aos demais familiares. Então também é uma sugestão interessante, evidentemente não só dialogar com essas lideranças somente, mas ter aí um canal mais estreito com possíveis lideranças das famílias, porque a gente sabe que você ter o líder ali junto com você, esse líder vai propagando, né, mensagens positivas da sua escola entre as famílias de um modo mais geral. Ele pode ser um divulgador, pode ser alguém para apaziguar conflitos. Então é isso, pessoal. É um cenário que não é muito fácil. Evidentemente, a gente podia tratar aqui de milhões de outros assuntos, mas a ideia dessa leva de vídeos é realmente ser um pouquinho mais curto e fornecer, aí, ainda que seja no ponto de vista mais inicial, algumas sugestões mais concretas para a gestão escolar. Um grande abraço e até a próxima.